Então, nesse estudo que nós estamos fazendo sobre os movimentos, ok? Nós estamos vendo as leis de Newton. A primeira lei, a lei da inércia, né? Todo corpo que tende a permanecer no seu estado inicial está em inércia. Se tiver em movimento uniforme, né, retilíneo uniforme, ele vai estar em inércia. Se estiver em repouso, ele vai estar em inércia. Mas a partir daí, quando alguém atua em sua força, né, sua força que deforma, estimula ou regride a aceleração, nós temos a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Vai influenciar no movimento, né, através de uma força. Nós podemos calcular de dois jeitos, pela fórmula da força e pela fórmula do peso. Falamos de Newton, então não tem como nós não trabalharmos força resultante. Aqui tem um exemplo bem clássico para nós começarmos a aprender a calcular. Duas pessoas aplicam forças ao mesmo tempo, né, para puxar uma corda como se fosse cabo de guerra. Onde a pessoa com F1, né, e pode ver que tem uma flechinha indicando que há uma direção, um sentido, puxa para a direita, certo? Com 8 newtons. Então, direita, 8 newtons. E a pessoa B, né, essa aqui é a A, essa aqui é a B, puxa para a esquerda com 4 newtons. Então imagine as duas pessoas aqui fazendo força. Como é que nós calculamos? Força resultante é igual a F1. Só um pouquinho agora. A F1 está puxando para a direita. Geralmente vamos chamar esse sentido de positiva. Mas a outra pessoa está puxando para a esquerda, contrário. Então aqui a gente usa o sinal de menos, ok? Independente da força modular. Muito bem. Quando eu tenho, substituo 8 menos 4, né? Porque são as duas forças, eu terei uma força resultante de 4 newtons para a direita. Então essa pessoa provavelmente vai ganhar essa batalha de cabo de guerra. A força resultante também aplica em muitos sentidos. Duas pessoas aplicam força ao empurrarem, né? Empurrarem, acho que faltou um em aqui. Coloquei o português, né? Em um móvel da casa. A F1 faz uma força de 8 newtons. A F2 faz uma força de 12 newtons. E olha só, eles estão empurrando o mesmo sentido e mesma direção, ok? Então, nós, quando temos essas forças que elas se ajudam, nós utilizamos a soma, certo? Nós utilizamos o maisinho ali. Então, força resultante é igual a F1, que é 8, mais 12 newtons, que é F2. Minha força resultante é de 20 newtons positivos para a direita, por exemplo. Isso é incrível quando a gente começa a estudar as forças resultantes. Gosto muito desse exemplo porque ao brincar de cabo de guerra, né, três pessoas puxam para a esquerda com forças de 30, 50 e 20 newtons. E a outra equipe, com três pessoas também, puxa com forças de 50, 40 e 60 newtons. Quem vencerá? Né? Quem vai ser a equipe que vai vencer? Então aqui eu já coloquei as forças, com a força resultante. Uma turma somou 100 newtons puxando para um lado e a outra turma 150 para o outro lado. Aqui eu quero um novo aprendizado para você. Quem ganhou foi aquela equipe, e às vezes a equipe ou a força é uma tração de freada, de arranque, mas essa aqui, por exemplo, está indo para o lado negativo. Nós usamos então esses dois tracinhos, que significa módulo, porque daí não importa se é para a esquerda ou para a direita, importa a equipe que ganhou. Isso também é um outro aprendizado nas leis de Newton. E aqui quem ganhou foi essa equipe. Se a gente chamasse de equipe A ou equipe B, provavelmente então a equipe B ganhou esse cabo de guerra. Em alguns casos, como nos portos, por exemplo, os navios eles não conseguem encostar retinho lá na plataforma, vêm uns rebocadores, apesar de pequenininhos, eles são muito fortes, né? Eles amarram os barcos com cabos e puxam. E às vezes isso, numa trajetória, numa força, forma um ângulo reto.
Eu não sei se você já brincou daquele brinquedinho que você abre as duas cordas e o bastão do meio vai para outra pessoa. Então ele forma um ângulo reto e vai reto na linha, né? Isso nós utilizamos um aprendizado que você já tem. Nós utilizamos para esse cálculo Pitágoras, que ele diz que o quadrado dos lados, ok, a soma do quadrado dos lados é o quadrado da sua hipotenusa. Então aqui, ó, há como calcular, né, porque os barcos vão se afastando e vão tracionando o barco aqui. Nisso, você utiliza então a força resultante, ó, F1 30 ao quadrado, né, mais 40 ao quadrado. Então aqui você tem assim, ó, força resultante, certo? É igual a 900 mais 1.600. Força resultante ao quadrado é igual a 2.500, né? O que está ao quadrado aqui você passa tirando a raiz do outro lado, na força resultante. E a raiz de 2.500, que é o ângulo reto, que vai dar para esse navio encostar lá na plataforma, você tem um resultado, então, de 50 newtons. Esse cálculo também dá para ser feito quando tiver o ângulo reto. O cálculo do peso igual a massa vezes aceleração é quando uma força, em nosso planeta principalmente, nos leva a calcular o peso dos corpos. Então, quando nós calculamos os pesos dos corpos, através da sua massa, pela aceleração da gravidade. Isso nos facilita, então, achar o cálculo do peso dos corpos no nosso planeta. Um corpo, então, com massa de 90 kg na Terra, com a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, cai. E qual o seu peso, né? A expressão cair, ó, é porque a gente não cai porque tem o solo, né? O chão. Mas é uma expressão muito usada. Dados. Vamos aos dados. Nunca se esqueça dos dados, meus queridos. Então, massa, 90 quilos, quilogramas. Aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o peso você não tem. Então, vamos substituir. Peso é igual a 90 vezes 9,8. E daí você vai fazer esse cálculo e vai achar, então, o valor dessa conta. Mas não se esqueça que o valor é dado em Newton, tá? Usar mais uma resolução. Sabendo que o peso de um corpo é 78,4 newtons, calcule sua massa. Bom, os dados são esses. Peso, né? 78,4 newtons. Mesmo ele não estar contando, mas eu vou te ajudar hoje. Vou deixar 10 metros por segundo ao quadrado para essa conta ficar exata. Mas a massa eu não tenho. Jogo na fórmula. Peso é igual a massa vezes gravidade. O peso 78,4. Opa, que bacana, hein? A massa não tenho. E gravidade 10, tá? Se eles não derem a gravidade, aqui eu dei para te ajudar. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isolo a massa, meu x, 78,4 sobre 10, ok? Eu vou ter então uma massa de 7 quilos e 84 quilogramas. Ó, e a gente vai aprendendo bem legal. Mais um para a gente fixar bem aqui, ó. Sabendo que o peso de um corpo é 84,7 newtons, qual é a massa desse corpo, ok? Então vamos lá. Eu vou dar de novo a gravidade em 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos arredondar para ficar mais fácil. E o peso, 84,7 newtons. E a massa, eu não tenho. Muito bem. Peso é igual a massa vezes gravidade. Massa eu não tenho, mas o peso eu tenho. E a gravidade aqui eu lhe dei por 10 metros por segundo ao quadrado. Isolo meu M, 84,7 sobre 10. Minha massa é de 8,47 newtons. Olha só que bacana, meu querido. Esse probleminha é muito legal. Um astronauta ele tem massa corporal de 100 kg. Na Terra, a gravidade que é de 9,8 metros por segundo. Qual o seu peso na Terra e qual o seu peso na Lua? Peso na Terra é igual a massa vezes gravidade. Peso na Terra,
100 vezes 9,8 metros por segundo, ok? Então, o peso na Terra vai ser de 980 newtons, ó. Ande duas casas e daí você vai estar bem aí, né? Tá bom? E na Lua? Na Lua tem um segredo. A gravidade na Lua é 1,7 metros por segundo ao quadrado, certo? Então você substitui, faz a mesma fórmula, opa, peso na Lua. Então o peso na Lua é igual a 100 vezes 1,7. Por isso que você vê as pessoas lá nos desenhos, né? Dando aqueles saltões. Muito bem. E aqui você vai ter 167 newtons. Ok?